Eu lembro que de criança eu questionei minha mãe por que eu tinha que lavar louça só eu em casa, sendo que eu tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. E eu questionei por que só eu que lavava a louça, sendo que eles tinham mão igual eu. Então eles começaram também a lavar louça, depois que eu comecei a questionar e exigir, porque eu sempre me exigi ser igual a eles. Eu pulava o muro que eles pulavam, eu subia na árvore que eles subiam. Eu lembro disso, quando eu era criança, eu via eles pulando o muro, eu falava, se eles conseguem, eu também consigo. Eu tenho mão e pé que nem eles. E eu lembro de eu ficar no muro até eu conseguir pular. Às vezes eles pulavam, estavam voltando já e eu ainda não tinha conseguido ir para pular o muro. Mas eu sempre exigi, enquanto eu não conseguia pular o muro igual eles, eu ficava lá tentando, até eu conseguir. E o mais legal era que eu sempre conseguia. Eu ficava lá no muro, pulando, tentando, e eu sempre conseguia. Eu nunca desistia de pular o muro igual eles pulavam. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu comparo pequenas coisas da vida em grandes coisas da vida, né? A nossa personalidade, se for ver, ela é a de criança, né? Que a gente tinha pureza e a gente queria conquistar, realizar, enfim. E eu com a minha pureza, né? Eu era revolucionária já desde criança. Tive meu menino com 18 anos, né? E quando ele tinha 6 meses, ele ficou doente. Esse foi o meu primeiro grande encontro com o pai. Foi ali que a gente começou o nosso relacionamento de verdade. Quando meu filho ficou doente, eu questionei, argumentei por que aquilo tudo estava acontecendo e eu tive a resposta dele, maravilhosa. Desde ali eu aprendi que o pai, ele tá ali sempre, toda hora, todo dia. Foi ali que a minha fé, vamos dizer, se iniciou. Depois eu tentei procurar templos, igrejas, religiões, fui em tudo, mas nada me satisfazia. Nada fazia eu sentir o pai. E hoje, com 44 anos, eu te falo que o pai, ele tá dentro da gente. A nossa espiritualidade é a nossa vida. É as nossas atitudes, é o que a gente faz, é o que a gente não faz. Enfim, o pai é amor, o pai é fé, o pai é igualdade. Durante os meus 44 anos eu aprendi muita coisa. E eu sinto, sim, um propósito, uma coisa em mim muito grande de tentar ensinar, tentar passar para as pessoas um pouco do que eu aprendi, das minhas experiências, das minhas vivências e principalmente dos meus aprendizados. E se relacionar é a base de tudo. Se relacionar é a sua vida, né? A sua espiritualidade tem muito a ver com o relacionamento. A forma que você se relaciona com tudo. A forma que você se relaciona com tudo é a forma que você vive. Se você não vive bem profissionalmente, se você não vive bem amorosamente, vamos dizer, né, de casal, se você não vive bem, é porque você precisa aprender a se relacionar com as coisas. Você sabe se relacionar quando você tem a maturidade, você vive com autonomia, liberdade e independência e você dá isso para as pessoas. Isso é saber se relacionar. Isso é saber respeitar as outras pessoas, é saber o limite, até onde você deve ir, o que você deve falar, até onde você está sendo chato, até onde você está sendo inconveniente. Ninguém gosta de pessoa inconveniente, ninguém gosta de pessoa mentirosa, ninguém gosta de pessoa que está tentando te manipular o tempo inteiro, que você não está percebendo. Ninguém gosta. Então a gente precisa escolher se relacionar bem com a gente, ser agradável com a gente, não ficar se culpando, não ficar se martirizando, não ficar se frustrando ou se questionando toda hora, principalmente não ficar se julgando e nem julgar as outras pessoas. Ninguém gosta de ser julgado. Aliás, ninguém tem o direito de julgar o outro, né? Olha primeiro pro seu rabo para depois querer falar ou julgar outra pessoa. Então eu já tive várias percepções, vários aprendizados, né? E como eu sempre fui muito observadora do comportamento humano, agora chegou a hora de eu
passar isso para as pessoas. Eu fiz já há um tempo o curso de marketing digital, eu estava ensaiando, mas eu sempre senti o meu propósito de vida, que é realmente passar para as pessoas um pouco do que eu aprendi. E humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade é a capacidade que a gente tem de aprender. Então, se você sente que precisa aprender a se relacionar, aprender a viver, aprender a tratar as pessoas, aprender, né, a viver melhor, viver com bem-estar, porque quando você aprende a viver, a tua qualidade de vida melhora bastante, independente de dinheiro. Então, vamos ser humildes, vamos aprender a viver. Eu sempre fui muito humilde, continuo sendo. A minha capacidade de aprender é muito grande e eu aprendo cada dia, cada hora. E a gente veio aqui para isso, para aprender. E a gente vai aprender até o nosso último dia de vida. Até a nossa última hora que a gente estiver aqui nesse planeta, a gente vai estar aprendendo. Então aproveite as oportunidades. A partir do momento que a gente começa a aprender com as situações não se repetem mais. Você vai sofrer. Então, se você quer parar de sofrer, aprenda a aprender. Porque a gente só vai aprender alguma coisa na vida a hora que a gente quiser, a hora que a gente procurar o aprendizado. Não adianta eu ficar aqui criando aulas, cursos, métodos, mentorias e tudo, se você não quiser aprender. É um aprendizado que não é ensinado em escola, é um aprendizado que não é ensinado em lugar nenhum. Ninguém te ensina como você tem que viver. Você tem que aprender, mas aonde que eu vou aprender? Como eu vou aprender? Aonde está esse aprendizado? A gente aprende se relacionando. A melhor forma de aprendizado é se relacionando. Então, queira aprender, queira se aprofundar, queira viver bem, queira ter qualidade de vida, queira se amar e queira amar os outros como você ama você mesmo. Mas primeiro você fortalece o seu amor próprio, para depois transbordar e conseguir amar alguém. Amor é a energia da verdade. Seja verdadeiro com você primeiro. Se ame primeiro. Amor e verdade é a mesma coisa. Essa aula que eu vou criar é para você iniciar um aprendizado de como se relacionar. Isso é muito importante na sua vida, para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. E a forma que você se relaciona é a forma que você vive. Os seus relacionamentos é a sua vida. A forma que você se relaciona profissionalmente, a forma que você se relaciona como um casal, a forma que você se relaciona com a sua família, seus amigos. Isso é sua vida. As suas atitudes de vida, a sua espiritualidade é a forma que você se relaciona. Então, relacionamento é a base do ser. A gente precisa aprender a se relacionar. E se você sente isso, você sente que em algum vídeo, em algum momento eu falei com você, você pode contar comigo para a sua transformação. Eu vou lançar uma aula que vai dar início a toda a transformação que o meu trabalho vai gerar, a toda a transformação que o meu propósito vai iniciar no planeta. Como eu falei, desde criança eu sempre fui revolucionária, eu sempre quis melhorar a vida no planeta. Eu sempre quis transformar situações, eu sempre quis organizar o que está bagunçado. E o nosso planeta está bem bagunçado. Começa hoje a minha aula, o meu trabalho de formiguinha para transformar o planeta, para transformar a forma de se relacionar no planeta. Desde criança eu sempre fui revolucionária, eu revolucionava dentro de casa. Meus irmãos são a prova disso. Tanto que meus irmãos lavam, passam, cozinham. Na nossa casa nunca teve muito essa coisa de mulher, coisa de homem. Eles lavavam a louça, e limpavam a casa, e eu pulava muro, subia na árvore igual eles. Enfim, a gente tem sim capacidade muito mais do que às vezes a gente representa. Hoje eu tenho a confiança, a certeza do meu propósito de vida. E como eu sempre fui revolucionária, eu tenho certeza que eu vou revolucionar a nossa forma de se relacionar, que isso é a estrutura
nossa, da nossa vida e do planeta. Ah, mas você é muito pretensiosa, você se acha muito, mas quem vive com o Pai sabe que a gente é ilimitado. Quem limita, quem limita o ser humano são as religiões, as crenças, as ideologias. Isso limita o ser humano. E como eu sou do Pai diretamente, do Pai energia, do Pai do universo, eu não sou muito pretensiosa, eu simplesmente sou ilimitada. E eu vou sim conseguir realizar esse meu propósito de vida, que é o propósito de vida do Pai. Se o Pai me mandou aqui para fazer isso, não tenha dúvida que eu vou realizar com toda a clareza e toda a competência.